Olá, bom dia pessoal, tudo bem? Nós vamos hoje, dia 21 de maio de 2020, quinta-feira, para a nossa aula de Geografia, tá bom? Apostila, página 28, ok? Então vamos lá? Povos indígenas e a relação deles com a natureza. Então hoje a gente vai estudar um pouquinho como que os povos indígenas se relacionam com a natureza. De que forma que eles se relacionam com a natureza, tá bom? É uma aula super legal, né? A professora vai estar enviando também um videozinho complementar que fala justamente sobre essa relação do índio com a natureza, tá? Vocês assistam, que é muito bacana, tá? Só acrescenta o conhecimento para vocês, ok? Todos os vídeos complementares que a professora encaminha, eles são importantes, tá bom? A professora pesquisa, seleciona para vocês assistirem, tá bom? Como a professora já disse, só acrescenta conhecimento, tá bom? Então vamos lá? Os povos indígenas que vivem em meio à floresta exploram os recursos da natureza sem causar grandes danos ao meio ambiente. O que isso significa? Os povos indígenas que moram na floresta, eles têm um respeito muito grande por essa floresta, pelos recursos que nela tem. Porque eles sabem que se eles prejudicarem esse meio ambiente, só vai causar danos. Se eles não souberem usar corretamente esses recursos da natureza, o que vai acontecer? Vai causar danos ao meio ambiente, não é isso? De modo geral, ao caçar, ao pescar e a realizar a coleta de frutos e raízes, entre outras atividades próprias de sua cultura, os indígenas costumam retirar da natureza apenas a quantidade de recursos naturais suficientes para viver, sem explorar além do necessário. O que significa isso? O povo indígena tem um respeito muito grande pela floresta. Então ele só retira da floresta aquilo, a quantidade de recursos naturais que eles precisam para viver, nada além disso. Tá? Porque eles sabem, se eles retirarem, uma hora pode acabar, pode se esgotar. Tá? E eles sabem que eles precisam daqueles recursos para sobreviver. Essa relação entre os povos indígenas e a natureza respeita o tempo necessário para que os recursos naturais se recomponham. O que é isso? Ele vai usando de uma forma tão correta e tão respeitosa para que aquele recurso não se esgote. Olha como é interessante. Olha, veja aqui que a professora colocou. Os índios conhecem a natureza e respeitam. Tiram da natureza o que é necessário para a sua vida e sobrevivência. Aquilo que a professora acabou de falar. Eles só vão retirar da natureza aquilo que é necessário para eles. Nada além disso. Então, se eles vão pescar os peixes somente para a alimentação daquela tribo. Nada além daquilo. Porque eles sabem que se eles consumirem, uma hora os peixes podem se esgotar. Não é verdade? Esse respeito pela natureza permite que ela se refaça e não se esgote, o que a professora disse. Então, eles vão procurar frutas. Eles vão colher as frutas somente para a alimentação daquela tribo, dos índios que fazem parte daquela tribo. Eles não vão retirar todas as frutas, ela pode se esgotar. E ela tem que ter um tempo para se recompor. Ela tem que ter um tempo para as frutinhas nascerem de novo. Tá? Então, eles respeitam muito a natureza. Tá bom? Então, vamos lá? Página 29. Indígenas caçando na floresta amazônica. Aqui vocês têm, né, a foto, a imagem, né, de um indígena caçando na floresta. Tá? Então, eles não vão, né, ele vai caçar só, ele vai pescar somente o necessário. Tá bom? Ou caçar somente o necessário para alimentação. Natureza também transforma as paisagens.
Lembra que nós falamos sobre a transformação das paisagens que a gente está estudando? As paisagens dos lugares também são continuamente modificadas pela ação dos elementos da natureza. Então até agora a gente só falou sobre a mudança da paisagem quando o homem faz alguma coisa ali, quando o homem constrói alguma coisa ali. Mas existem elementos da natureza que também provocam a mudança da paisagem. Esses elementos alteram a paisagem quando ocorrem, por exemplo, chuvas, né? Às vezes acontecem chuvas, houve deslizamento de terra, caíram muitas árvores, ali já modificou aquela paisagem. Os ventos fortes, os terremotos. Quantas vezes, né, que a gente vê na televisão em outros países, os terremotos que acabam com toda uma cidade. Mudou totalmente aquela paisagem, entre outros fenômenos naturais. Observe as fotografias a seguir. Paisagem com dunas no Parque Nacional de Alt Emel, no Cazaquistão, um outro país. O vento é um agente natural transformador dessa paisagem. Então aqui, olha, o vento, né, ele vai modificando essa paisagem, essas dunas de areia. É a ação do vento mudando uma paisagem, tá? Paisagem da Serra do Mar, no estado de São Paulo, aqui pertinho da gente, né? Quando nós vamos para a praia, nós vamos pela Serra do Mar. Uma das regiões onde mais chove no país. Na Serra do Mar chove muito, né? É muito úmido lá. A chuva, portanto, age na transformação dessa paisagem. Então aqui nós temos, ó, a chuva, a neblina, às vezes tem desmoronamento, quando o homem retira muito a vegetação dali, tá? Então, os elementos da natureza, eles também modificam paisagens, tá bom? Praia da Ferrugem, em Garopaba, em Santa Catarina, aqui no Brasil. O principal agente transformador dessa paisagem é o mar. Então aqui nós temos as rochas, né? Então as ondas do mar, quando batem nas rochas, ela vai desgastando essas rochas. Então também pode provocar uma mudança na paisagem dessas rochas, tá bom? Então vamos lá? Desafio. Como retratado nas fotografias acima, o vento, a água da chuva e do mar são elementos da natureza que atuam na transformação das paisagens. Quais outros elementos da natureza também podem atuar nas transformações das paisagens de lugar? Aí vocês podem estar pesquisando, tá? O que mais além disso pode mudar a paisagem? Tá? Será que o calor do sol transforma a paisagem? Derramamento de lavas de um vulcão? Olha aí, ó, para vocês pensarem e responderem. Aqui mesmo na apostila vocês podem estar respondendo. Tudo bem? No caderno de geografia, eu gostaria que vocês copiassem, colocassem a data no caderno de geografia, índios e natureza, e copiassem essas frases aqui no caderno de geografia. Tudo bem? Certinho? Então hoje é essa aula, a aula de hoje de geografia. E não esqueçam, assistam o filme, o vídeo sobre o índio e a natureza, que vai ser bem bacana, ok? Um abraço!